Welcome to the World United. Welcome to the World United. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao terceiro Parlamento Mundial em Espiritualidade. Quero iniciar a minha fala agradecendo a toda a organização, a todas as pessoas que participaram da organização deste grande evento, aos palestrantes que doaram um pouco do seu tempo, preparando as falas para que pudéssemos refletir juntos. Quero agradecer ao convite que recebi do amigo Kelly para também fazer parte deste movimento e agradecer especialmente a todos vocês que se inscreveram, a escuta paciente, por estarem aqui até hoje, que é o último dia deste grande evento. Eu espero que possamos sair daqui um pouquinho mais conscientes da nossa dimensão espiritual. Eu quero falar com vocês sobre o tema da ilusão da separatividade e da unidade do ser. O ser humano é um ser simbólico por natureza. É um ser que busca ressignificar a sua existência e compreender o mundo que o cerca, tentando responder a perguntas básicas como quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou. E esta dimensão simbólica fez com que ao longo da nossa história nós criássemos diferentes cosmogonias para explicar e dar uma resposta plausível, minimamente plausível, para essas questões, né? Diferentes cosmogonias que tentam entender e abstrair a criação da humanidade e o seu destino. Esse movimento é o que nós poderíamos chamar de dimensão religiosa, né? Simbólica, ou desse sentimento de religiosidade no homem, né? E religiosidade no sentido da etimologia da palavra, que é o religare, né? É ligar-se novamente à fonte da criação, como quer que a concebamos. Dentro deste movimento, ao longo do tempo, e por conta dessa nossa dimensão simbólica, nós fomos criando, então, as diferentes religiões. E essas religiões, enquanto instituições organizadas, com os seus cultos e com as suas cosmovisões, elas são fruto, sim, da criação humana, são fruto das diferentes civilizações ao longo do tempo e, portanto, carregam as suas especificidades essas ligadas ao tempo e ao espaço, as relações sociais sobre as quais essas diferentes religiões se desenvolveram. Portanto, elas também estão marcadas pelas limitações que temos enquanto seres humanos. Isso muitas vezes criou, ao longo da nossa história, disputas por espaços de poder entre essas diferentes instituições, relegando a dimensão puramente espiritual e a principal dimensão dessas religiões, que é a dimensão puramente espiritual, muitas vezes para um segundo plano. É interessante notar, nesse sentido, que a religiosidade ela está imbricada em todas as nossas atuações, desde que nós acordamos até o momento que vamos dormir, né? Na nossa dimensão familiar, na nossa atuação profissional, e isso no nível micro e, portanto, no nível macro. Então, as religiões, muitas vezes, elas vão espelhar aquelas civilizações, aquelas culturas das quais elas fazem parte. Por outro lado, se nós pararmos um pouco para pensar, perceberemos que nenhum dos grandes líderes religiosos da humanidade fundou uma religião em si, uma instituição específica, e muito menos uma instituição que viesse para pregar qualquer tipo de separatividade em detrimento das outras.
quando nós vemos ao longo da história esse movimento já faz parte da institucionalização dessas religiões e já está ligada muitas vezes à questão de poder, né? A questão de querer diferenciar-se do outro, de querer subjugar o outro, mas não é a dimensão verdadeira do religare, da espiritualidade que todas as religiões contêm. E essa dimensão do religare, ela traz para nós uma mensagem de unidade muito profunda, porque, como eu disse, todos os grandes mestres religiosos vieram para nos ensinar o caminho da sutilização da nossa existência, o caminho da espiritualização da nossa existência. Então, a mensagem espiritual que eles traziam era de paz e unidade entre os seres. Podemos citar alguns ao longo da história. Jesus, por exemplo, exemplificou o perdão irrestrito, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então veja que há aqui a ideia de que temos um Criador, uma fonte de amor universal para a qual nós direcionamos todo o amor que somos capazes de sentir. E direcionando esse amor a Deus, o direcionamos a nós também. Então, nós, enquanto criaturas, devemos nos amar, enquanto criaturas divinas que somos. E se somos criaturas divinas, devemos também amar ao próximo como nos amamos. Então, é um movimento muito profundo de acolhimento e autoacolhimento. Acolhimento do outro, acolhimento da criação como ela é e acolhimento de si. Buda nos ensinou como nos libertarmos do samsara, um ciclo de sofrimentos e frustrações engendrados pela nossa ignorância e conflitos emocionais. Então, para Buda, toda fonte de sofrimento estaria na nossa ignorância da nossa realidade espiritual. Né? Krishna, por meio dos seus ensinamentos, narrou também no Bhagavad Gita, por exemplo, a busca do devoto pela sua verdadeira essência, aquela que conecta este devoto com a fonte de tudo que existe, que o conecta com a consciência suprema. Então, esse sentido de unidade, de acolhimento, de uma criação em que todos nós estaríamos em busca de nos melhorarmos intimamente e chegarmos a um patamar mais evoluído da nossa consciência, da nossa existência, mais próximos dessa fonte divina, de toda a sabedoria e de todo amor, é algo que permeia todas as filosofias e religiões, porque é algo, se podemos assim dizer, que faz parte da verdade universal, da essência que compõe e sustenta todo o universo. Inclusive, estudiosos apontam que existem arquétipos muito semelhantes na cosmogonia dessas diferentes religiões, espalhadas por todo o globo terrestre. Isso sempre existiu ao longo da história. Muitas vezes entre culturas que nunca tiveram contato, quando estavam compondo essas cosmogonias, essas cosmovisões de mundo. Isso parece apontar, então, para essa unicidade na origem e no nosso destino. É uma unicidade que nos faz compreender o outro como parte de nós, como semelhante a nós, e, portanto, como credor de todo o respeito e de todo o amor que também merecemos. Então, não importa o atalho que pegamos, se esse caminho nos leva a uma versão melhor de nós mesmos, se nos tornamos mais éticos ao trilhar estes atalhos ou estes caminhos, poderíamos dizer que são as diferentes religiões, se esses caminhos nos tornam mais humanos, mais compassivos e amorosos com o nosso próximo, então não importa o atalho que pegamos.
confiamos, estamos indo na direção certa. Isso só será possível se nós transcendermos a ilusão da separatividade que o ego nos impõe. Porque somente assim, somente transcendendo essa ilusão da separatividade é que vamos perceber que somos todos um. Existe uma filosofia chamada filosofia Ubuntu, entre alguns povos na nossa querida mãe África, que propõe justamente isso, que somos o que somos, porque somos todos um. Todos os yogis, seres que alcançaram a iluminação, todo aquele que passou um dia por um momento de êxtase espiritual, conseguiu, em algum momento da sua vida, sentir essa unidade do ser, fazer vibrar dentro de si aquela fonte de amor suprema que nos liga e nos torna humanos. Irmãos que somos, então, a ideia é que usemos todo o conhecimento que nos chega, seja ele de origem científica mesmo, seja ele de origem teológica, religiosa, para o nosso aperfeiçoamento moral, para a nossa capacidade de colocar em prática todos os ideais sublimes da humanidade, de fraternidade, de acolhimento entre os povos, de disposição para o diálogo, porque já é tempo, em pleno século XXI, de superarmos a belicosidade que permeou a nossa história até aqui. Já estamos num momento em que, na materialidade, toda a tecnologia que nós criamos, inclusive essa que nos faz conversarmos, estarmos em comunicação neste momento em diferentes partes do globo terrestre, esta tecnologia, então, ela vem nos ensinar de uma maneira muito prática, dentro da materialidade, esta conexão, essa verdade espiritual de que fazemos parte de uma rede. Poderíamos dizer que ela funciona como uma caricatura da rede espiritual, a fim de nos ensinar que todas as nossas ações geram uma reação dentro dessa cadeia universal, dentro dessa rede. E esta é, inclusive, uma ideia que permeia todas as grandes filosofias e religiões, né? Desde lá dos ensinamentos herméticos. E a gente percebe hoje isso na materialidade. Quando acontece alguma coisa do outro lado do mundo e por meio dessa rede nós estamos participando deste acontecimento de forma quase que simultânea. É como se acontecesse dentro da minha casa. Então, uma catástrofe que acontece no outro lado do mundo, eu vivencio as mesmas dores e angústias dos meus irmãos, do nosso próximo, dentro da minha casa. E isso é bastante profundo se olharmos pela ótica espiritual, percebendo que enquanto houver uma alma sofredora neste planeta Terra, nós ainda estaremos longe da pura felicidade ou da realização plena da espiritualidade que o nosso planeta Terra tem condições de realizar. Porque esta realização ela passa pela nossa autorrealização, pela busca que nós temos da melhor versão de nós mesmos. Não é? Então, nós podemos usar a rede para qualquer fim. O fato de estarmos aqui hoje reunidos nessas discussões em prol de uma expansão da consciência humana já mostra que nós temos sim alternativas para criarmos um mundo melhor em nós e em torno de nós. Basta que nós nos disponhamos a criar e co-criar melhores alternativas na relação com o nosso próximo, mais próximo e conosco mesmo, buscando amor, ética
paz e integração em todas as nossas ações. Que a paz esteja sempre conosco. Shanti, Shanti.